Olá! No episódio de hoje, desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Fernando Cortés, o conquistador do México. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Embora muito ricos em façanhas temerárias, os acontecimentos do século XVI nada têm de comparável à proeza de Fernando Cortés, que com um magro punhado de homens conquistou uma das nações mais belicosas e mais civilizadas do Novo Mundo, o México. Na época de sua expedição contra os astecas, Cortés tinha 33 anos e vivia em Cuba e cultivava a terra. Chegou à ilha o explorador João Grijalva no ano de 1518, trazendo um bom carregamento de ouro e de notícias sobre as imensas riquezas do México. Incitou o governador de Cuba, Dom Diego Velázquez, a planejar uma ambiciosa expedição em terra firme. O governador nomeou Cortés capitão desta, pensando que naquele homem se combinava as condições necessárias de ousadia e engenho com a modéstia suficiente para refrear a sua ambição e subordiná-la ao governador. Quando Cortés recebeu a nomeação, embrenhou-se na estrutura da expedição com tanta iniciativa e talento que Velázquez, receando ser ofuscado pelo seu tenente, lhe retirou o comando. Apesar de tudo, Cortés, que estava decidido a fazer-se ao mar, levantou âncora por sua própria conta em direção ao continente americano em 18 de novembro de 1518. E a expedição compunha-se de 11 navios pequenos, 100 marinheiros, 500 soldados, 12 canhões e 18 cavalos, os quais viriam a revelar-se uma importância decisiva na conquista do México. Em princípio de março, a expedição chegou à foz do rio Tabasco, à ponta da península de Yucatán. Foi recebida com tal hospitalidade pelos índios que, após dura resfrega, Cortés pôde desembarcar para fazer provisões de água e alimentos. Dos 3 índios que tinham capturado durante a luta, os espanhóis conseguiram a informação de que os chefes dos povos vizinhos se preparavam para lhes fazer guerra. Realmente, na madrugada do dia seguinte foram atacados e por uma grande força. Mais de 70 espanhóis ficaram feridos no primeiro assalto. Perante a desproporção que existia, um espanhol para 300 índios, nem a artilharia pode dar resultado. Apesar disto, Cortés conseguiu enganar os atacantes e cair sobre sua retaguarda com a cavalaria. Os índios fugiram aterrados. Os nativos nunca tinham visto este gênero de animais. O cavalo e cavaleiro, recoberto de uma armadura brilhante, eram, aos seus olhos, monstros desconhecidos, espécie de deuses do trovão e do raio. Cortés descobriu depois
a causa da surpresa dos índios. E desde aí, quando algum cavalo morria em combate, ordenava que o enterrasse secretamente para que os indígenas não soubessem que aqueles seres estranhos eram vulneráveis. Uma vez ganha a primeira batalha, Cortés, valendo-se dos intérpretes, entabulou negociações com as tribos vencidas, fazendo-lhes compreender que os espanhóis desejavam tratá-los fraternalmente. E no dia seguinte, apresentaram-se ao acampamento dos conquistadores 40 caciques, chefes de tribos, trazendo presentes que consistiam em perus e outras aves, peixes e tortas de milho. Era evidente que aquela gente considerava os invasores como seres sobrenaturais. Cortés não desperdiçou a oportunidade de os impressionar. Disse aos caciques que os porta-raios ainda estavam zangados com eles por terem ousado atacar os espanhóis e que ele tinha dificuldades em reter os raios mortais que traziam consigo. Então, enquanto falava, e a um sinal seu antecipadamente combinado, ordenou que disparassem o maior canhão de que dispunham. Ao sentir a explosão, os chefes lançaram-se por terra e imploraram perdão. Os índios ficaram convencidos de que Cortés dispunha de um poder supremo e que, portanto, era inútil lutar contra ele. Em troca, voltaram com mais presentes para os espanhóis, entre os quais 20 lindas jovens, as mais bonitas que tinham na tribo. Uma delas passaria a história com o nome de Dona Marina. Era uma jovem notável pela sua beleza e inteligência, que se converteu na devota e fiel companheira de Cortés. Os caciques ofereceram-lhe também presentes e ouro, e quando este lhe perguntou onde tinham conseguido aquele metal valioso, responderam: Montezuma, México. Passado algum tempo, chegaram mensageiros da capital asteca enviados pelo próprio Montezuma para indagar sobre que gênero de homens eram os espanhóis e o que procuravam no seu país. Estes emissários eram pessoas de alta posição. Vestiu-se com ostentação e traziam fulgurantes capas de plumas coloridas. Cortés recebeu-os com a típica cortesia castelhana e, falando-lhe por intermédio dos intérpretes, fez-lhe perceber que servia um soberano tão poderoso que muitos príncipes se tinham honrado a render-lhe vassalagem. Esse rei, sabedor da grandeza do imperador asteca, tinha enviado os seus mensageiros a estabelecer relações com ele e trazer-lhe alguns presentes. Continuando, Cortés pediu aos astecas que lhe dissessem quando e onde poderiam ser recebidos pelo imperador Montezuma. Os índios, tanto magoados pelo que acabavam de ouvir, responderam: Montezuma, o nosso imperador, é também um soberano muito poderoso e não é fácil conferenciar com ele. Desejosos, sem embargo, de estabelecer relações cordiais entre os povos, os índios entregaram a Cortés os presentes que traziam. Suaves e delicados mantos de algodão, objetos decorados com plumas e, por último,
o ouro que Cortés e seus companheiros procuravam. Impressionado pela antiga lenda segundo a qual chegaria o dia em que os homens brancos, ou filhos do sol, ocupariam o seu território, Montezuma decidiu causar boa impressão aos espanhóis. Mandou novos emissários a Cortés, com presentes transportados por um cortejo de 100 escravos. Entre estes presentes figurava um elmo cheio de ouro, em pó, um enorme disco também de ouro, do tamanho da roda de um carro, que representava o sol e cuja superfície tinha grande variedade de gravuras, e outra roda de prata, igual à anterior. Nunca os olhos europeus tinham visto presentes com tanto valor. Porém, ao mesmo tempo que o imperador azteca tratava desta forma os castelhanos, comunicou-lhe a sua decisão. Tomais estas coisas que vos mando e fazei-vos ao mar, certo de que podeis contar com a amizade e a estima de Montezuma. Em resposta, Cortés renovou ao soberano índio os seus pedidos. Entretanto, transferiu seu quartel-general para o norte, seguindo a direção da costa, e fundou a cidade a qual deu o nome de Vila Rica de Veracruz. Ele próprio, com seus companheiros, trabalhou nas obras iniciais e rapidamente foram construídas uma igreja, um forte e várias casas. Estabeleceu relações amigáveis com as tribos do seu quartel-geral e desta forma descobriu que nem todo o país era leal ao governo de Montezuma. Algumas das tribos conquistadas, como as de Sempaola, por exemplo, odiavam o soberano, o qual, além de sobrecarregar com impostos excessivos, lhe tirava os homens para soldados e as mulheres jovens para escravas. Cortés decidiu explorar estes sentimentos hostis das tribos subjugadas e incitou-os à revolta. Quando os recebedores dos impostos de Montezuma vieram reclamar os tributos, os Sepoala fizeram prisioneiros. Cortés os queria, a amizade dos dois povos, libertou secretamente os astecas e despediu-os com mensagem de amizade e presentes para Montezuma. Mas nem tudo era alegria no campo dos conquistadores, muitos dos quais ansiavam por regressar às suas terras. Trabalho, a luta constante e o perigo em que estavam faziam-nos aspirar pelas terras que tinham deixado em Cuba. Ao princípio, Cortés conseguiu, com a sua habilidade de diplomata, através de palavras cativantes, acalmar o descontentamento. Mas compreendia que, para se manter no seu posto de chefe de expedição, apesar das intrigas do rancoroso Velázquez, governador de Cuba, lhe era forçoso obter a aprovação do rei da Espanha para agir a seu modo. Então, mandou uma carta ao imperador Carlos V, contando-lhe os resultados obtidos pela expedição e pedindo que ele promulgasse uma carta régia a favor da cidade de Veracruz. Fazia-lhe ver a oportunidade maravilhosa que se oferecia à Espanha para reverter as tribos mexicanas à fé cristã, assim como as incalculáveis riquezas que se podiam obter na cidade do México, como prova tanto da existência dos tesouros mencionados como de sua
própria lealdade à coroa. Cortés enviou para Sua Majestade o mesmo navio que levava as mensagens, todos os tesouros ali recolhidos. Como se elevava uns 75 mil pesos de ouro. Quando, porém, o navio se fez ao mar, Cortés descobriu uma conspiração entre os seus subordinados para capturar o barco e assassinar os oficiais. Castigou severamente os irresponsáveis. Mandou enforcar 2 cabeças do movimento. O outro fez-lhe cortar os pés. E os restantes foram condenados a ser chicoteados. Para cortar pela raiz outra possível tentativa de fuga, Cortés mandou destruir os barcos que restavam. Os soldados ficaram desolados ao perceber que a ação de Cortés os continuavam naquele país hostil, mas como só se salvariam se ficassem unidos. Então decidiram continuar ao seu lado. Começou, pois, a perigosa odisseia, deixando uma pequena guarnição na cidade que tinham construído. Atravessaram selvas tropicais de emanações palúdicas à procura das zonas altas. Por fim, chegaram às regiões dos frios, que causavam a morte de vários expedicionários mal protegidos contra o clima. Após 7 dias de muita marcha contínua, chegaram ao gelado e rochoso país dos Tlaxcaltecas, tribo feroz que se tinha sempre negado a pagar tributo a Montezuma e que os astecas não tinham conseguido subjugar. Cortés pensou que seria conveniente pedir licença aos chefes para atravessar o país e, com o pedido, mandou presentes ao cacique principal: um chapéu encarnado, uma besta e uma espada. Encarnado, para quem não sabe, é vermelho. E esperou vários dias, mas não obteve resposta. Os espanhóis decidiram, porém, continuar. Não tinham avançado muito quando descobriram que vinham ao seu encontro um exército considerável. Cortés acampou naquela noite cheio de graves preocupações. Fez dobrar a guarda nos lugares convenientes e ordenou que a artilharia estivesse preparada e todos os soldados dormissem com a armadura vestida. Ao amanhecer, os índios começaram ao ataque. Nunca, numa batalha dos tempos modernos, as circunstâncias se mostraram mais adversas aos invasores. Opunha-se-lhe um exército de 40 mil homens, tão cerrado que não lhe ficava espaço para tentar uma carga de cavalaria. Os espanhóis, animados pela voz de Cortés, lançaram-se num combate de corpo a corpo, no qual obrigaram os tlaxcaltecas a recuar pela estreita passagem montanhosa que defendiam. Depois, quando à frente se deslocou para um campo aberto, Cortés pôde desdobrar a cavalaria, as peças de artilharia e entraram na ação. Diante do arranque violento dos castelhanos, os índios viram-se obrigados a retirar. No dia seguinte, bandos de indígenas atacaram os espanhóis, mas os seus corpos nus não ofereciam proteção contra o fio das espadas toledanas e foi possível conter a investida. Uma descarga de artilharia aumentou a desordem dos atacantes e, antes que estes pudessem recompor-se,
Cortês investiu à frente da cavalaria. Diante da carga aterradora das lanças, os índios fugiram, espavoridos. Nós vamos dar uma parada aqui neste episódio e amanhã nós vamos continuar com a parte 2, porque essa história é um pouco longa. Até amanhã.